Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho estar trabalhando com vocês aqui algumas abordagens da parte da Física. Entretanto, antes de começar essa aula, algumas informações importantes para vocês ali. Então assim, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. É de suma importância que você, aluno, esteja entrando em contato com o Classroom e também com a sua escola, por intermédio das atividades, ok? Visto isso, vamos então para a nossa aula. Vamos avançando ali para o nosso próximo slide. Então vamos ali ao nosso quiz. Em um show do Rock in Rio, um sistema de iluminação foi amplamente inserido na cidade do rock. Os feixes luminosos pareciam dançar pelo ar ao passar um pelo outro e os mesmos se projetavam no chão. Com base nessa descrição, qual das opções melhor justifica essa dança das luzes no céu e também no solo, sem que um interagisse com o outro? Vamos lá às opções. Letra A, propagação retilínea da luz. Letra B, independência dos raios luminosos. E letra C, reversibilidade dos raios luminosos. Um tempinho então para vocês responderem essa questão. Vamos lá então, prezado estudante, retomar o nosso enunciado para a gente entender qual tipo de fenômeno está associado a ele, ok? Vamos à tela? Olha o que diz ali. Em um show do Rock in Rio, um sistema de iluminação foi amplamente inserido na cidade do rock. Os feixes luminosos pareciam dançar pelo ar ao passar um pelo outro e os mesmos se projetavam no chão. Com base nessa descrição,
qual das opções melhor justifica essa dança das luzes no céu e também no solo. Então, vamos compreender o que seria nesse fenômeno baseado até em elementos da aula anterior. Temos ali os 3 princípios da característica da luz. Então, o deslocamento em linha reta, que temos ali que é o nosso primeiro princípio. Temos também o fato da independência de raios luminosos e também da reversibilidade de raios luminosos. A característica do deslocamento ocorrer em linha reta não casa com o nosso conceito que temos aqui dentro das atribuições do enunciado, da mesma forma que a reflexibilidade também não condiz com a situação. O que trabalhamos nessa dança das luzes ali, ao qual é referido no texto, ele trabalha justamente com a independência de raios luminosos, onde você tem diversos raios luminosos de diversas cores que estão dançando, ali como aborda no texto, justamente vai estar mostrando essa independência. O que é azul continua sendo azul, o que é vermelho continua sendo vermelho, e assim vale para o amarelo, laranja e outras cores, ok? Então, vamos ali à nossa tela, estamos trabalhando então com a letra B, independência de raios luminosos, ok? Então, avançando aqui, vamos à nossa próxima tela, temos aqui o aspecto da reflexão. O que seria a reflexão? Ele diz ali que é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar do meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos compreender. Aqui, ó, a caracterização que temos ali consegue ser bem observada nessa imagem. Percebam aqui, estudantes. Você tem aqui o que chamamos de raio incidente, de onde está vindo o que a gente chama de fluxo luminoso, está batendo numa superfície espelhada, e aí você gera o aspecto da reflexão. E aí você vai ter aqui, ó, o raio luminoso que chega, bate aqui nesse aspecto da reflexão no espelho e acaba avançando. E o mesmo ocorre com toda essa estruturação. Quando você tem esse alinhamento e todos eles vão estar se propagando na mesma direção, chamamos então de reflexão regular. Percebam, na mesma característica que você tem a incidência, você vai ter também a reflexão. O que a gente consegue perceber nessa imagem? É como se a distância entre esses componentes estivessem se mantendo antes e depois da reflexão, ok? Então isso é uma característica fundamental para que a gente consiga compreender o que acontece aqui. Outro fenômeno que a gente consegue estar trabalhando é com a ideia da reflexão difusa. Então vamos à imagem ali. Então você tem aqui, ó, o raio incidente, está chegando o fluxo luminoso, mas percebam que a nossa superfície, por sua vez, ela é irregular. Então você vai ter a reflexão, mas percebam que o foco que você vai ter aqui vai estar indo para lados diferentes. Como que podemos abordar isso aí? Imagina que você está vendo uma paisagem refletida em um lago e começa a ventar. Você começa a perceber as ondulações que tem em cima do lago e aí, a partir do momento que você olha pelas ondulações, você não vai conseguir ter uma imagem nítida e clara do objeto. Ela vai estar meio que trepidando, justamente pelo aspecto que você vai ter ali dessas ondulações que tem na superfície. Não vai ser, então, uma reflexão dita como regular, e sim difusa, ok? Vai estar refletindo, só que não da maneira como se fosse num espelho, ok? Ou se não estivesse ventando. Então, isso dá a caracterização que você tem dentro dessa estrutura. Mas vamos avançar um pouquinho melhor nisso na nossa próxima tela. Então, temos aqui, ó, a ideia de uma imagem onde você tem ali uma certa paisagem e você tem um lago, basicamente aos pés dessa paisagem. Conforme você tem a imagem que pode ser observado da linha desse lago para cima, você também consegue observar esse mesmo padrão para baixo. É o que chamamos de imagem espelhada. Então, isso acontece porque, dependendo do ponto de vista de observação que você tenha, o fato de você ter uma paisagem calma, e aí você não tem as ondulações na superfície desse lago, você tem que a característica que você consegue observar que, de fato, é como se fosse um espelho, colocado assim na base dessa paisagem. E aí você consegue estar vendo essa imagem espelhada. Então isso é uma característica que deixa bem interessantes os aspectos de paisagem, onde você consegue estar observando e ver toda essa estruturação. É a física aparecendo em uma imagem, certo? Então, o que temos aqui, ó? Pega bem esse aspecto que conseguimos perceber nessa imagem ao lado.
dos raios incidentes e os raios refletidos. Então, existe uma organização linear dessa estrutura, desses raios luminosos. E essa organização linear é o que um observador consegue estar visualizando ou registrando por intermédio de uma máquina fotográfica, onde você consegue ter essa imagem espelhada. Uma das imagens interessantes para você estar vendo dentro do aspecto da física, ok? Então, vamos avançar um pouquinho? Temos aqui a reflexão difusa. Nessa ideia da reflexão difusa, então, percebam aqui, ó, a luz a partir de uma superfície de forma que os raios incidentes se refletem em muitos ângulos, pois para cada ponto de incidência da luz existe uma superfície diferente da outra. A maioria dos objetos apresenta essa reflexão. E o que temos aqui como característica que vai estar gerando essa caracterização difusa? Temos exatamente essa ideia da superfície do lago. E aqui o que eu quero trabalhar com vocês dentro desse contexto, onde você consegue estar percebendo isso. Além da superfície de um lago onde está ventando, por exemplo, você consegue perceber isso em algumas localidades, como alguns estádios de futebol, onde você não tem superfície necessariamente espelhada, gera certos ângulos, você não consegue estar observando a imagem de maneira totalmente reflexiva, só que ali a ideia que tem é mais para você estar trabalhando com contexto ondulatório, para minimizar, por exemplo, ruídos, mas você consegue vincular um pouco nessa estruturação, ok? Então você tem essa característica que você consegue estar observando. Ou imagina que você tem um espelho e você acabou quebrando ele. Quando cai no chão, vira diversos caquinhos. Então você não consegue ter uma imagem formada de maneira ampla. Aí você vai ter fragmentos disso. Então aí você, apesar de estar trabalhando de maneira reflexiva, você não consegue ter a imagem na íntegra. Então você tem essas caracterizações ali. Então temos esse conceito que a gente consegue estar abordando também, mas é muito mais visível na superfície de um lago, ok? Então vamos à nossa próxima tela. Temos aqui então as leis da reflexão. Então vamos lá. A primeira delas nos diz o seguinte, ó, um raio incidente, o raio refletido e anormal ao espelho serve então do mesmo ponto de incidência e estão no mesmo plano. Vamos entender o que isso quer dizer. Temos aqui, ó, uma superfície espelhada, certo? Temos uma fonte luminosa, que seria essa lanterna, ao qual está incidindo o feixe luminoso nesse espelho e gera essa característica refletida. Quando temos esse aspecto, podemos perceber aqui, ó, e por onde está saindo da lanterna, avançando até o espelho, chamamos de raios incidentes. A partir do momento que reflete, é chamado de raios refletidos. Toda essa caracterização dizemos que está abordada em um mesmo plano e também uma estruturação que é anormal. O que é anormal? A normal, ela se encontra de modo perpendicular ao espelho, ou seja, gera um ângulo de 90 graus. Enquanto você tem a superfície reflexiva, ela se encontra aqui então na horizontal, a normal dizemos que ela se encontra na vertical, certo? E isso é a referência que temos dentro dessa estruturação, ok? Então, vamos avançar um pouquinho mais para a nossa próxima tela. Então, temos aqui também o aspecto da reflexão. Então, vamos entender um passo a passo de como acontece. Então, temos aqui, ó, a ideia de um espelho, que é a nossa superfície reflexiva. Temos ali a nossa lanterna, onde emite o raio luminoso, certo? Que é o que chamamos aqui na física de raio incidente. Então, avançando para isso, vamos ter ali, então, nessa ideia, percebam, eu tenho a projeção do que a gente chama de normal, estando perpendicular ao plano do espelho. Isso quer dizer o quê? Então, se o espelho está na horizontal, eu tenho a normal que está na vertical, gerando aqui, então, um ângulo de 90 graus que temos ali, certo? Então, a partir do momento que eu tenho raio incidente, eu consigo perceber essa característica da normal, eu vou ter, então, ali um certo ângulo. Esse ângulo, em relação à normal, é chamado de ângulo de incidência, ok? Então, isso é a caracterização que conseguimos ter. A partir desse contexto, vamos ter aqui também o ângulo de reflexão. E olha um detalhe importante, o ângulo de incidência em uma superfície regular é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então, por intermédio disso, teremos ali então o nosso feixe luminoso. O que está ocorrendo? Então, você tem a incidência, você tem a reflexão, mas a base que você vai estruturar aqui é a partir do ângulo de chegada desse raio luminoso. E o que acontece?
o ângulo de saída tem que ser o mesmo. Isso é uma estruturação óptica que temos ali, ok? A partir disso, conseguimos chegar então, dessas observações, na segunda lei da reflexão. E olha o que ela nos diz ali, ó, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, ao longo das imagens anteriores, podemos ver esse passo a passo que está ocorrendo, aonde a gente consegue estar estruturando e montando a segunda lei, ok? Então, temos aqui ó, uma estruturação que conseguimos pegar aqui de uma maneira mais ampla. Então, eu tenho aqui ó, as representações do raio incidente, o raio refletido que eu tenho e a normal. E aqui é interessante que eu trouxe para vocês também uma certa legenda, onde temos ali RI, é definido como raio incidente, RR é representado como raio refletido, N é a representação da normal, I minúsculo é o ângulo de incidência e o R minúsculo é o ângulo de reflexão. Então, assim, é normal vocês verem em materiais didáticos a representação simplesmente por essas iniciais, mas agora vocês conseguem saber o que quer dizer cada uma dessas iniciais, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, temos aqui então o nosso segundo quiz. E olha o que nos perguntam aqui. As leis da reflexão podem nos dar imagens magníficas. Aqui, qual dessas imagens não refere-se às propriedades da reflexão? Então, vamos aqui à nossa primeira imagem. Então, eu tenho ali uma montanha que tem neve no seu topo, que está sendo refletida em um lago. Temos ali na segunda imagem uma cordilheira de montanhas, ao qual está sendo refletido na superfície de um lago. E na nossa terceira imagem, temos aqui um sistema de uma cidade, onde temos ali um sistema de arco-íris duplos, certo? Então, dá um tempinho para vocês pensarem em responder essa questão.
Aqui, estudante, o que é importante é que você consiga estar vinculando o que a questão está perguntando e como que você vai estar trabalhando com isso dentro da resposta e prestando muita atenção nas palavras que vão estar aparecendo ali ao longo do enunciado. Então, vamos ali nos reportar a questão. Olha o que ele diz ali. As leis da reflexão podem nos dar imagens magníficas. Qual dessas imagens não refere-se às propriedades da reflexão? Então perceba aqui, estudante, ele quer a imagem que não se refere. Então assim, muita atenção na hora de você estar fazendo a observação desses componentes. Vamos ali às nossas imagens. Percebam que a imagem que aparece ali na resposta A é uma imagem espelhada que você vai ter aqui dessa montanha com neve na parte superior. Então assim, beleza, essa está tranquila dentro dos conceitos da óptica, certo? Encaixa-se com perfeição dentro da ideia da reflexão. A imagem B é o mesmo padrão da imagem A, então ela também está analisando ali com uma ideia de uma superfície espelhada, então você tem a mesma estruturação ali do princípio baseado na reflexão. Entretanto, a imagem C, quando você for analisar, é a ideia de um arco-íris duplo, então você não vai ter a imagem dessa cidade espelhada na superfície de um lago, por exemplo. Então essa aqui não está se referindo dentro das imagens ali propostas pelo enunciado, ok? Então sempre muito atento com o que a questão vai estar pedindo para você, para que você consiga ter êxito na sua resposta, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, então temos ali o nosso primeiro exercício e olha o que ele nos diz ali. Analise as afirmativas a seguir, assinalando as verdadeiras, depois assinale as alternativas corretas. Então ali, primeiro, a luz refletida por uma mesa branca é obtida por uma reflexão regular. Segunda, os espelhos possuem uma reflexão regular. Terceiro, na reflexão difusa, não conseguimos ver o objeto. Então, vamos pensar um pouquinho nessas respostas e voltaremos logo na sequência.
Vamos lá então, prezado estudante, ver o que o enunciado está pedindo para a gente. Então me acompanhe na tela. Então olha o que ele diz ali, analise as afirmativas a seguir assinalando as verdadeiras, depois assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira delas, olha o que nos diz ali, ó, a luz refletida por uma mesa branca é obtida por uma reflexão regular. Bom, aqui então não estamos falando nada sobre o contexto espelhado, certo? Então assim, muita atenção com isso. Então você vai ter a característica da luz branca que você tem ali, ou a mesa branca que você tem como referência, e entretanto, o que acontece? Aqui você não vai ter o aspecto da reflexibilidade, certo? Então, atenção com isso. Segunda questão ali, ó, os espelhos possuem uma reflexão regular. Então, o que estamos vendo é bem exato esse contexto, que estamos trabalhando de maneira bem pertinente, ok? Vamos pegar ali na terceira, na reflexão difusa, não conseguimos ver o objeto. Você não consegue estar observando com nitidez. Você vê como se fossem fragmentos desse componente, ok? Lembre quando você está vendo uma paisagem pela superfície de um lago e está ventando. Certo? Você vai conseguir ver, mas você não vai conseguir ver com tamanha nitidez ou tamanho foco, ok? Então, temos ali como resposta, a única correta aqui é a resposta 2, ou a letra B que temos aqui, ok? Avançando para a nossa próxima tela, então, olha o que ele nos diz ali, ó. A figura abaixo representa um raio de luz que incide no espelho plano E. É por ele refletido. Os ângulos de incidência e reflexão desse raio de luz são, respectivamente. Então, vamos nos atentar à imagem aqui. O espelho está posicionado na vertical, o raio de luz que eu tenho ali, incidente, que está chegando no espelho, o ângulo que aparece entre o raio luminoso e o espelho é de 25 graus, ao qual ele se reflete e acaba saindo do espelho, ok? Então, temos isso como referência, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
O que é importante aqui que você venha verificar são os detalhes que o exercício acaba trazendo ali até por intermédio da imagem. Cuidado para você não se confundir na imagem. Até por intermédio de uma eventual confusão que você venha a ter, aquilo ali vai ter como opção da resposta. Então, sempre atentos com isso, ok? Então, vamos ali à nossa tela. Então, percebam o que eu tenho ali. Então, o espelho, certo? Que ele está posicionado ali na vertical. E eu vou ter ali a chegada do raio luminoso, ao qual faz com o espelho um ângulo de 25 graus. Primeiramente, o que é importante que vocês venham a perceber que perpendicular a esse espelho tem a normal, certo? Então, isso é a caracterização que a gente tem, que aqui até está representado de vermelho, justamente para dar esse destaque. A partir do momento que você tem essa correspondência, você tem que analisar esse ângulo em relação à normal. E em relação à normal, se você for analisar que eu tenho ali 90 graus entre a normal e o espelho, e eu já tenho 25 como referência, o que sobrou ali basicamente foram 65 graus. Ou você faz 90 graus menos 25 graus, que vai dar ali com exatidão o ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência ali é de 65 graus. Se o ângulo de incidência é de 65 graus, pela característica do segundo princípio, temos ali que o ângulo refletido também terá de ser de 65 graus. Ou seja, olha as nossas opções de resposta. Letra A, ele diz ali 25 graus e 25 graus. Na letra B, ele nos diz ali 65 graus e 25 graus. Na letra C, 25 graus e 65 graus. Na letra D, 90 graus e 90 graus. E finalmente chegamos na nossa letra E, que vai estar falando ali 65 graus e também 65 graus, que é a nossa resposta correta que temos aqui, ok? Então, sempre atento com a forma que você vai estar observando a imagem e o que o enunciado vai estar pedindo de você, vai estar lhe cobrando, ok? Vamos então à nossa próxima tela. Então, temos a letra E como resposta. Na nossa próxima tela, olha o nosso exercício ali. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. Primeira opção. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna a seu meio original. Segunda opção. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Terceira opção. Na reflexão regular, os raios refletidos de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros. Quarta opção. Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz, ok? Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta, já voltamos com a resolução dela.
Prezado estudante, o que é importante quando você vai fazer uma análise de um exercício, se você não sabe a alternativa correta, elimine o que você tem certeza que está errado. Vamos então à questão. Olha ali, ó. Vamos pegar as opções. Primeira, o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Gente, é coerente isso, é exatamente esse o contexto que temos ali como a primeira lei da reflexão. Agora analise, se a sua primeira opção é verdadeira, então tudo que tem a primeira opção tem possibilidade de ser resposta correta. Entretanto, aqui não apresenta isso a letra D, então essa você já consegue eliminar, certo? Vamos ali à nossa segunda opção. Olha o que ele diz ali. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Aqui, quando eu estou trabalhando com reflexão difusa, eu não estou pegando um espelho polido, certo? Então aqui, a superfície de um lago, quando está ventando, aí você consegue estar trabalhando nessa caracterização. Dentro desse contexto, no enunciado, então temos ali que essa resposta acaba sendo falsa. Se a opção 2 é falsa, aonde aparece aqui na resposta a opção 2, então já podemos descartar. Então, descartamos aqui a letra A, descartamos aqui a letra C e também descartamos a letra E, ok? Já temos a ideia da resposta. Em muitos casos, ali você já consegue ter uma identificação, mas vamos analisar por que as demais estão corretas. Na terceira, na reflexão regular, os raios refletidos de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros, verdadeiro. Para você entender esse conceito da movimentação paralela, associe essa tendência com a linha do trem. Então você vai ter que aqueles trilhos ali sempre são paralelos, sempre estarão à mesma distância um dos outros, certo? Vamos ali então à nossa quarta opção. Então, quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz perfeito que temos aqui, certo? Por intermédio dessas caracterizações, então a opção 1, a opção 3 e a opção 4 estão corretas e a resposta pertinente aqui é a letra B dessa questão, ok? Então, o que vimos dentro do contexto dessa aula? Estamos trabalhando com a caracterização da reflexão da luz e também estamos trabalhando ali com as leis da reflexão, ok? Então, um grande abraço, uma boa aula, bons estudos para vocês e nos vemos na próxima.